Este é o Conexão na tela do Canal Futura. Você tem o hábito de acompanhar as notícias? Está por dentro dos temas da atualidade? Sabe o que acontece no mundo, por exemplo, né? A gente sabe que isso é muito importante para todos nós, mas para quem vai fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, é fundamental. Às vezes, os estudantes se prendem muito às matérias que são cobradas nas provas, né, exatas, humanas, tipo português, matemática, biologia, e esquecem de estudar as notícias. Então, a gente aproveita que as provas estão quase chegando para dar essa dica junto com o professor Leandro Viveira. Tudo bem, Leandro? Tudo bem. Você deve ter muitos alunos assim nessa categoria, né? Ficam ali mais presos aos livros didáticos e tal e acabam esquecendo de olhar as notícias e entender qual o contexto global da coisa, né? Que dica você dá para eles? Com certeza. Os alunos do ensino médio, eles tendem a acreditar que só vai cair na prova, de fato, aqueles conteúdos presentes no livro didático, nas aulas apresentadas. Só que as atualidades são essenciais, são muito importantes para a prova, pelo fato de a gente ter uma série de questões na prova que são influenciadas por temáticas que estão presentes nos jornais, nas revistas, no noticiário como um todo. Sem contar a redação, né, que a redação sempre acaba cobrando alguma temática que esteja em debate, né, contemporâneo. Perfeito. Agora vamos relembrar só o calendário do Enem para esse ano, até para a gente saber quanto tempo tem de estudo aí, né? A gente está em meados de agosto, quanto tempo? A gente tem em torno mais agora, né, próximo a 3 meses só de preparação, né? Porque as provas são no início de novembro, dia 5 e 12 de novembro, então a gente tem em torno de 3 meses de preparação até o dia da prova. Bom, a internet a gente sabe que é aquela fonte inesgotável de informação, né? Mas como é que o aluno pode, no meio daquele mundo de informações, daquele universo inteiro, pensar o que interessa para ele, o que vai ser mais importante em termos de atualidade, claro? É importante que o aluno ele se comprometa a buscar informações em sites confiáveis, porque a internet, da mesma forma que ela traz muita informação, também existe muita informação que não é verídica, existe muita informação que não corresponde à realidade. Então é importante que o aluno que está se preparando para a prova busque as notícias em sites confiáveis, de grandes jornais, de grandes revistas, de grandes agências de notícia, e não se deixe vincular por notícias que podem vir a ser falsas. Leandro Vieira, a gente selecionou aqui, né? Na verdade, você fez essa lista para a gente copiou aqui, com 7 temas que você aposta que seriam cobrados este ano, né? Que podem ser cobrados este ano. Vamos falar um pouquinho deles aqui? O primeiro você destacou como refugiados, né? O que você acha que dentro desse tema pode cair? Porque a gente vem passando no mundo por uma crise de refugiados muito grande, né? Oriundos da Síria, que tentam entrar e adentrar na Europa. Só que quando eu boto para vocês a temática de refugiados como um possível tema, é porque o Enem gosta muito de uma temática atual e pensar como essa temática foi trabalhada ao longo da história, como essa temática pode influenciar até mesmo o Brasil, né? Então, quando a gente fala de refugiados, é claro que a Síria é a primeira lembrança que o jovem de hoje em dia tem, porque está mais presente na mídia. Só que a gente pode falar de vários outros momentos da história que também ocorreram e também geraram refugiados, como até mesmo a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Então é interessante que o aluno fique atento, né, a momentos da história onde aconteceram crises de refugiados, né, onde aconteceram momentos que pessoas tiveram que se deslocar do seu local natural. Tá. O segundo tema, então, 500 anos da Reforma Protestante. Certo. O Enem, assim como todos os vestibulares, gostam muito de datas comemorativas, dias, anos que são lembrados historicamente. E esse ano a gente cumpre aí em torno de 500 anos da Reforma Protestante, que é uma reforma que alterou para sempre a lógica religiosa do mundo, né? Até mais ou menos no século XVI, a religião católica era preponderante, quase que única na Europa, e a partir desse momento começam a surgir as religiões protestantes, né? Ditas como evangélicas, aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. Então é bom a gente pensar... Como é que isso se insere também no Brasil, né? Eu percebo que você tem esse cuidado de sempre mostrar e traçar esse paralelo, né? O Brasil, inclusive, já teve maioria católica e hoje em dia está bem pulverizado. Vamos seguir aqui para a gente chegar até o 7º tema, cotas. Então, as cotas eu acho que é importante para o aluno se preocupar com a questão do racismo. É muito difícil que um vestibular como o Enem cobre cotas diretamente, que é uma temática muito polêmica. Porém, o pensamento em relação ao racismo, questões raciais no Brasil, é bom que o aluno fique atento. Reforma trabalhista e previdenciária.
A gente vem passando por o atual governo, que tem buscado realizar algumas reformas importantes, como a reforma trabalhista e a previdenciária. Então é bom que o aluno fique atento a como as leis trabalhistas se alteraram no Brasil ao longo do tempo, principalmente se lembrando da era Vargas, quando essas leis foram estabelecidas e criadas. Donald Trump, sempre polêmico, né? Sempre, e principalmente agora com o Acordo de Paris, no qual os Estados Unidos resolveu se retirar, é uma temática que pode vir na prova relacionada ao meio ambiente. Não necessariamente falando do Acordo de Paris, mas pode-se falar do Protocolo de Quioto, pode-se falar da Rio+20, de qualquer outro momento de debate em relação ao impacto ambiental causado pelo homem. Perfeito. E até na política energética mesmo, né? Por exemplo, baseada nas fontes fósseis, né? Que isso é uma questão que sempre se coloca, né? Quer dizer, a gente precisa de alternativas renováveis. Mobilidade urbana, que afeta diretamente o jovem também, que vai fazer Enem, né? Precisa se deslocar pelas cidades e tal. Quer dizer, isso impacta diretamente nele, ele vive isso na pele, né? Exatamente, a mobilidade urbana afeta tanto os jovens quanto também afeta o meio ambiente, né, que a gente acabou de falar. Mas vale a pena a gente lembrar que a mobilidade urbana se tornou uma grande questão no Brasil. A gente sediou muitos eventos importantes, como Copa, Olimpíadas, e se esperava que se criassem novas soluções para o transporte urbano no Brasil. E, infelizmente, essas soluções não estão se mostrando viáveis. Então, a temática de mobilidade urbana é importante para a gente pensar a vida na cidade, o comportamento do homem no seu local de trabalho, de vida como um todo. Professor Leandro, e por último, liberdade de expressão. Esse tema, particularmente falando, ele é bem emblemático no Brasil atual, que existe uma confusão muito grande entre liberdade de poder falar o que você deseja e um discurso de ódio, muitas vezes, gerado. Então, é um tema que o aluno tem que ficar cuidadoso e ficar um tanto quanto atento para pensar, por exemplo, o quanto ao longo da nossa história, tanto brasileira quanto também a história mundial, as pessoas tiveram liberdade para expressar o que desejavam e o que queriam. E a gente pode falar do governo militar, a gente pode falar, por exemplo, de momentos como a Revolução Francesa, que são partes bem simbólicas da história. Bacana. Professor Leandro, então, por último, né, para a gente encerrar essa nossa conversa, sobre grupos, né, estudar coletivamente, o que o senhor sugere nesse caso? Eu acho que é muito válido. Eu acho que você, quando tem um grupo de amigos que realmente consiga gerar um ambiente propício para o estudo, pessoas que realmente estejam engajadas em precisar e querer aprovação, eu acho que só tem a acrescentar. Um ajuda o outro, um colabora com o outro. Eu sou um grande adepto dessa postura para os meus estudantes. Muito bom, professor Leandro dando a dica aí, dizendo, se associe às pessoas certas, né? Exatamente. Não fica com aquele estudante que não quer nada com nada, porque aí ele ajuda a ser âncora na sua vida e te derruba para baixo. Leandro, obrigada mais uma vez, viu? Ok, forte abraço. Então, dicas anotadas, não deixe para a última hora. Se você já vinha se preparando dessa forma, continue nesse ritmo. Se ainda não, corre atrás, porque uma pessoa bem informada faz toda a diferença. Se quiser ver essa nossa conversa, indicar para um amigo que vai fazer o Enem também, acesse lá futuraplay.org. Até a próxima.